Olá, galerinha do oitavo ano. Nós estamos aqui de volta para a gente finalizar então as nossas aulas dessa apostila 7, certo? Eu vou abrir aqui para vocês. Aqui. Bom, nós já tivemos as nossas duas primeiras aulas. Nós vamos finalizar aqui então a terceira aula e a quarta aula, porque são assuntos parecidos. Nós vamos falar sobre o primeiro reinado, né? O que aconteceu com o Brasil logo assim que Dom Pedro torna o Brasil independente. Então vamos lá. O primeiro reinado durou de 7 de setembro, né, que foi o dia da independência do Brasil, de 1822, até 7 de abril de 1831. Na tarde de 7 de setembro de 1822, ao voltar de Santos para a cidade de São Paulo, o príncipe regente Dom Pedro, às margens do riacho, né, do Ipiranga, declarou o Brasil oficialmente desligado de Portugal. Em 19 de dezembro, na Capela Imperial, em uma cerimônia privada, sem a participação popular, Dom Pedro I foi coroado. O Brasil livre tinha como regime político a monarquia constitucional. O que seria uma monarquia constitucional? Monarquia é quando nós temos a presença de um rei. Um rei que vai reger o país através de uma constituição. Por isso, constitucional. Constituição, lembra, é aquele documento de normas, de regras, né, de um país. Tanto que a última Constituição, a Constituição vigente do Brasil, a última, né, é a Constituição de 1988, né? Claro que teve, ao longo do tempo, muitas leis atualizadas. A Declaração de Independência não foi um ato isolado de Dom Pedro. O 7 de setembro representou a concretização das aspirações da camada dominante no Brasil, a aristocracia rural, formada pelos grandes proprietários de terra e de escravos, principalmente do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Minas Gerais. Pessoal, lembram quando eu expliquei para vocês que o pessoal, né, os portugueses queriam a volta de Dom João e voltou, e depois queria a volta de Dom Pedro? Então, nesse contexto, muitos deles, muitas tropas portuguesas foram atrás de Dom Pedro para fazê-lo retornar para o país, para Portugal, né? Só que o que acontece? A elite brasileira não quer voltar, não quer que o Brasil torne a voltar a uma colônia, uma simples colônia de Portugal. Então, pressionado, quando a gente fala que Dom Pedro ele tornou o Brasil independente, a gente pensa naquele tom patriótico, heróico de um cara que quis libertar o Brasil. Mas não foi apenas por sua vontade, foi também pressionado por uma elite, né? Olha aqui, ó, a elite, a aristocracia rural, né? Que são a elite aí, né, do Rio de Janeiro, de São Paulo e Minas Gerais. Eram os grandes proprietários de terra e de escravos, que para eles era desvantajoso o Brasil voltar a ser uma colônia. Então o que eles pensaram? Cara, vamos ficar independente. Tanto é que, beleza, foi um grande avanço o Brasil ter ficado independente? Foi. Mas foi para quem essa independência? Por quê? Será que foi uma independência que beneficiou toda a população brasileira? Por exemplo, os escravos que eram escravos, eles deixaram de ser escravos com a independência? Claro que não. Apenas a elite brasileira, apenas os grandes proprietários de terra que vão se beneficiar com essa independência. Olha lá, ó. A aristocracia rural desejava a independência, mas não apoiava as transformações radicais, como a adoção do regime republicano e a abolição dos escravos. Então eles queriam, essa aristocracia, essa elite, eles queriam sim uma independência, mas eles não queriam que o Brasil se transformasse numa república. Eles não queriam que o Brasil, por exemplo, abolisse os escravos, porque isso era desvantagem para eles. Assim, foi organizada a monarquia brasileira, garantindo os interesses da aristocracia, olha lá, ó, a manutenção da unidade nacional, do escravismo, da grande propriedade. Esse regime perdurou até 15 de novembro de 1889. É lá em 15 de novembro que nós vamos ver aí a proclamação da República, mas isso vocês só vão ver no 9º ano, ok? Olha lá, quando foi proclamada a República.
Para a maioria da população, afastada do processo político da independência, praticamente nada mudou. Olha lá, para a maioria da população não mudou nada, praticamente. A economia brasileira permaneceu com as mesmas características do período colonial, produção essencialmente agrária, voltada para o mercado externo. Então não houve nenhuma melhoria interna no Brasil no intuito de fazer com que o Brasil crescesse socialmente, economicamente. Tudo continua a mesma coisa, praticamente, né? Assim, a nível geral do nosso país. A luta pela independência. Olha lá, os principais focos de resistência à independência. Nós vamos ter alguns estados, pessoal, que vão ser contra essa independência de Dom Pedro. Então, olha lá, os principais focos de resistência à independência do Brasil foram Bahia, Maranhão, Piauí, Pará e província Cisplatina. Eu não conheço essa província, professor. Cisplatina era como se fosse um estado brasileiro que ficava ao sul, né? Depois do Rio Grande do Sul. Digamos assim, nós vamos entender melhor o porquê nós não conhecemos ela. Então, para sufocar os revoltosos, o que Dom Pedro vai fazer? Dom Pedro contratou oficiais estrangeiros para comandar o exército. Né? Entre eles, lá, eram eles Lord Cochrane, Taylor, Labatute, Grenfell. Com a vitória do governo imperial sobre esses focos de resistência, estava assegurada a integração territorial do Brasil. Então nós vamos ver vários focos resistindo à independência de Dom Pedro, mas ele vai conseguir, né, abafar aí esses movimentos. Então vamos lá. Responda. Questão número 11. É possível afirmar que a declaração de independência do Brasil foi um ato isolado de Dom Pedro? Ou seja, só Dom Pedro que decidiu tornar o Brasil independente? Já falo que não, né? Então retire do texto informações que comprove a sua resposta. Né? Se você já sabe que não é, então retire do texto o porquê que não é. Né? O que faz... independência do Brasil não ser um ato isolado de Dom Pedro. Questão número 12. A imagem acima representa qual fato da história do Brasil? Muito fácil, né, pessoal? Nós temos aqui, ó, vários cavaleiros, né? E aqui no meio nós temos ali, ó, Dom Pedro, né? Então vamos lá. Tá falando de quê? A participação dos brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Nós falamos disso. A perca de território brasileiro para o Uruguai. A dominação norte-americana nas terras brasileiras no dia 20 de novembro de 1888 ou a independência do Brasil no dia 7 de setembro? Opa! Qual que tem mais a ver aí? Continuando então o nosso conteúdo. A crise econômico-financeira. Os acordos assinados com a Inglaterra no governo de Dom João prejudicavam o Brasil, né? Gastos com a estruturação do Estado brasileiro foram enormes. Faltava um produto que sustentasse a economia. Em 1824, o governo contraiu novos empréstimos com os ingleses. Então nós vamos ver o Brasil numa crise. Eles precisavam de um produto que sustentasse a economia brasileira, mas e aí eles acabaram fazendo mais empréstimo com a Inglaterra. A concorrência estrangeira de produtos manufaturados baratos impedia a indústria do Brasil. As exportações diminuíram por causa de vários fatores. Olha aí, por que as exportações diminuíram? O açúcar brasileiro havia perdido grande parte do mercado mundial. O algodão sofrera concorrência de produção norte-americana. O couro concorria com o da bacia platina, especialmente da Argentina. O tabaco decaiu com a diminuição do mercado de mão de obra, né? Pressões da Inglaterra contra o tráfico negreiro. Então nós vamos ver aí o Brasil numa crise, por vários motivos. O reconhecimento da independência na Europa, a política da Santa Aliança, né? O que era essa Santa Aliança? Era a união entre países que desejavam restaurar as monarquias absolutistas. Era contrária aos movimentos liberais e separatistas. Então, a Santa Aliança era contrária a esses movimentos. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos, em 1824, aplicando a doutrina Monroe, né? Cujo princípio era América para os americanos. Vocês já viram isso numa outra aula. Por quê? O que dizia a doutrina Monroe? Os Estados Unidos
os Estados Unidos apoiava, né, dava apoio para os países aqui da América que queriam ficar independentes de países europeus. E aí eles acabaram reconhecendo o Brasil independente justamente com esse lema: é a América para os americanos, nada de América para os europeus. Olha lá, ó. Isso significa que os Estados Unidos eram contrários à intervenção das potências europeias nos assuntos internos dos países americanos. Portugal reconheceu a independência por pressão da Inglaterra. Então foi difícil Portugal reconhecer, mesmo sendo filho, né, de Dom João, né, Dom Pedro ter ficado aqui. Então Portugal ele só vai reconhecer a independência pela pressão da Inglaterra, que desejava renovar seus privilégios no comércio brasileiro. Dom João VI exigiu uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas e o título honorário de imperador do Brasil. Logo depois, a Inglaterra e os demais países europeus reconheceram a independência do Brasil. Enfim, foi feita então uma Assembleia Constituinte. Né? Em 3 de maio de 1823 foi instalada a Assembleia Constituinte, integrada por donos de terra e de escravos, advogados, alto clero, militares e altos funcionários públicos. Sua finalidade era elaborar uma Constituição ou Carta Magna. Então eles criaram uma Constituição para o país, pessoal. Os deputados provinciais estavam divididos em 2 grupos políticos, o português e o brasileiro. Grupo português, o que defendia? Defendia a soberania absoluta de Dom Pedro I. Já o grupo brasileiro defendia uma soberania constitucional. Né? Dominava a Assembleia, mas estava dividida em 2 tendências, conservadora e liberal. A conservadora era quem? Majoritários, grandes fazendeiros e comerciantes, defendiam um regime monárquico sem participação popular. Isso aqui é importante, ó. Esses conservadores eles não queriam a participação da população. Os liberais era a ala radical, era uma parte mais minoritária, né? Eram os segmentos da camada média urbana, pretendiam reformas profundas na estrutura política do Brasil, né? Com autonomia provincial, e destacavam-se os deputados Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira. Então vamos lá, projeto de Constituição. A Constituição, primeiro nós vamos ter um projeto, né, chamado de Constituição da Mandioca, né? O que acontece? Fortalecimento do poder legislativo. Essa Constituição vai trazer o voto censitário, só pode votar quem tivesse renda, ou seja, se a pessoa não tivesse renda nenhuma, não podia votar. Logo, o que a gente imagina? Um voto destinado apenas para uma elite, para a aristocracia. Né? E eles tinham também a aversão aos estrangeiros. Eles não, tipo assim, como se eles fossem inimigos dos estrangeiros. Os irmãos Andradas pediram demissão dos cargos que ocupavam no ministério e passaram à oposição, combatendo o imperador por meio de 2 jornais, Sentinela da Liberdade e o Tamoio. Dom Pedro I, então, ele fechou a Assembleia Constituinte. As tropas do governo cercaram o prédio onde os constituintes que se declararam em sessão permanente estavam reunidos. Esta noite ficou conhecida como Noite da Agonia. Né? Por ordem de Dom Pedro, foi criado um Conselho de Estado para redigir a Constituição que regeria a nação. Né? Então eles vão acabar criando uma outra Constituição que nós vamos ver a seguir. Antes disso, vamos lá, questão número 13. Escreva 4 fatores que impediam o sucesso da industrialização no Brasil e que fizeram as exportações diminuírem. O que vai impedir que o Brasil cresça industrialmente e vai impedir que as exportações cresçam? Escreva aqui 4 fatores que tem no texto. Número 14. Os principais países a reconhecer a independência do Brasil estão representados em qual das alternativas abaixo? Dessas alternativas, quais são os primeiros países que reconheceram a independência do Brasil? Japão, Moçambique, Espanha e Chile? Bolívia, Canadá e Argentina? França, Índia e Noruega? Estados Unidos, Portugal e Inglaterra? Opa, eu acho que tá fácil, né?
Depois, na número 15, vocês vão ler cada frase dessa e vai marcar V para verdadeiro, com relação aos grupos políticos do Brasil, né? Vai marcar V para verdadeiro e F para falso, tá? Leia uma por uma, não é para marcar X, é V ou F. Enfim, então eles criam então uma Constituição. Perdão. A Constituição de 1824. Dom Pedro I outorgou, isso é, impôs à nação a Constituição que foi elaborada por um Conselho de Estado e não pela Assembleia Constituinte. Então, quais são as principais características dessa nova Constituição? Monarquia constitucional hereditária, ou seja, passava de pai para filho, né? A monarquia constitucional passava de forma hereditária, de pai para filho. A religião católica torna-se oficial, então a partir daí o catolicismo torna-se a religião oficial do Brasil. Hoje o Brasil não tem uma religião oficial porque nós somos laico, o nosso país é um país laico, desde a última Constituição. Se eu não estou enganado, desde 1989, o Brasil, né, com a proclamação da República, o Brasil deixou de ser oficialmente católico, se eu não estou enganado. Mas aqui, nesse momento, o Brasil se torna oficialmente católico, né, sendo permitido às outras religiões apenas o culto particular ou doméstico. Nós vamos ter aqui uma liberdade econômica e de iniciativa. Nós vamos ter a manutenção do direito de propriedade, né? A aristocracia rural teve assegurado seu patrimônio adquirido nos tempos coloniais. Então, aquela elite que lá na época que era colônia tinha conseguido a sua propriedade, eles tiveram esse direito assegurado. Nós vamos ter o voto indireto e censitário, ou seja, baseado na renda. O voto censitário continua, pessoal. Não é todo mundo que vota, não. Né? Somente quem tem renda, ou seja, somente a elite. E nós temos aqui a divisão em 4 poderes. Deixa eu explicar primeiro esses 3 de baixo, que é mais conhecido entre nós, que são os poderes executivo, legislativo e judiciário, que é como os poderes são divididos até hoje no nosso país. Quem faz parte do executivo? Exercido pelo imperador e pelos seus ministros na época. Hoje, quem faz parte do executivo seria o próprio presidente da República, ou o próprio prefeito, ou o próprio governador. Legislativo era aqueles exercidos pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não é diferente de hoje. E o judiciário era aquele exercido por juízes e tribunais. Também não é diferente de hoje. O que nós temos aqui de diferente? O poder moderador. Por quê? Esse poder moderador, somente exercido pelo imperador, por Dom Pedro, ele tem qual poder? Ele tem poder de intervir no executivo, no legislativo ou no judiciário a hora que ele quisesse. Isso fazia Dom Pedro se tornar uma pessoa autoritária. Sim, porque, beleza, nós vamos dividir o nosso país nos 3 poderes, mas eu vou criar um quarto, que é o poder moderador, que vai me dar a legalidade de intervir no executivo a hora que eu quiser, de intervir no legislativo a hora que eu quiser e de intervir no judiciário a hora que eu quiser. Perceba, pessoal, o império tornou-se um estado centralizado, unitário e autoritário. O que é ser autoritário? É justamente como Dom Pedro vai ser a partir daí, autoritário, fazer tudo que ele quer da forma que ele quer, né? Preservando a unidade territorial e política do país. Bom, nós vamos ver que com essa... como Dom Pedro acabou sendo autoritário demais durante na população, nós vamos ver movimentos contrários, movimentos que queriam a independência de Dom Pedro, que não queriam que Dom Pedro continuasse como rei. Então, no primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre a Confederação do Equador, que não tem nada a ver com o país Equador. É apenas uma confederação dos estados brasileiros que se localizam próxima à linha imaginária do Equador,
né? Vocês que já estudaram geografia sabem que existe uma linha imaginária que corta o nosso planeta em dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, essa linha é chamada de linha do Equador. Então, no mapa do Brasil, esses estados, perdão, que estão próximos à linha do Equador, vão criar uma confederação. Olha lá, ó. O que foi essa confederação, então? Foi uma revolta ocorrida em Pernambuco contra o fechamento da Assembleia Constituinte e contra a destituição do governador de Pernambuco, Manuel Paes de Andrade, por Dom Pedro I. Né? Dom Pedro I vai acabar destituindo o governador de lá. Recebeu a adesão do Rio Grande do Norte, então começou com Pernambuco, depois veio o Rio Grande do Norte, a Paraíba, o Ceará e adotaram a Constituição da Colômbia, que era liberal e republicana. O coronel Francisco de Lima e Silva e o Lord Cochrane comandaram as tropas imperiais que sufocaram o movimento. Então eles vão se rebelar contra, né, os países, contra Dom Pedro I, né, por vários fatores, entre eles por ter destituído o governador de Pernambuco e por ter fechado a Assembleia Constituinte, né, porém, esse movimento vai ser reprimido, vai ser sufocado. Olha lá, ó. Paes de Andrade conseguiu refugiar-se em um país inglês e Frei Caneca, que era um dos líderes do movimento, foi condenado à morte. Então nós vamos ver aqui na Confederação do Equador, uma confederação, um movimento que não vai surtir efeito contra Dom Pedro I, certo? E aí até que vem a Guerra de Cisplatina. Aqui, pessoal, tá vendo? O Rio Grande do Sul, onde está? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, vocês já conhecem. Agora, lá mais no sul, tá vendo? Tinha a província de Cisplatina, que pertencia ao Brasil. Vamos entender melhor então, olha lá. Ó. Em 1825, Lavaieja e Rivera iniciaram uma guerra contra o Brasil, visando a independência da província Cisplatina. Então nós vamos ver que a província Cisplatina vai entrar em guerra querendo ficar independente. Em 1828, o Brasil aceitou a independência da Cisplatina, que passou a se chamar República Oriental do Uruguai. Não é que aceitou, né? Houve também um apoio da Argentina, que não está aqui, né? A própria Argentina apoiou, né? Então, ao contrário da Confederação do Equador, que só tivemos ali aqueles estados um apoiando o outro, a província Cisplatina ainda teve um apoio de um outro país, um país também forte, né? Então o Brasil acaba aceitando essa independência e aí a província de Cisplatina deixa de pertencer ao Brasil e passa a se chamar República Oriental do Uruguai. Ah, professor, então significa que o Uruguai, aquele país que a gente ouve falar na televisão e tal, já pertenceu ao Brasil? Sim, o Uruguai já fez parte, já foi uma das províncias do Brasil com o nome Província Cisplatina. Essa guerra provocou uma crise econômica no Brasil e aumentou o desprestígio do imperador. Então nós vamos ver que Dom Pedro I ele vai acabar perdendo, né, com essa guerra e vai aumentar o desprestígio dele com toda a população. Questão de sucessão no trono de Portugal. Nós temos ali, ó, em 1826, o que vai acontecer? Dom João VI ele acaba morrendo. Dom Pedro I ele foi nomeado seu sucessor. Ele, porém, abdicou em favor de sua filha, Dona Maria da Glória. Pessoal, Dom João morre. Dom Pedro tinha que voltar para Portugal para assumir o seu lugar, porque ele era filho, né, de Dom João. Mas o que vai acontecer? Dom Pedro ele vai abdicar o trono, vai deixar para sua filha, a Dona Maria da Glória. Ele vai falar, não, filha, fica você como rainha de Portugal, você que é minha filha e tal. Vou deixar você como rainha de Portugal. Porém, Dom Miguel, que era irmão mais novo de Dom Pedro I, não queria que a sobrinha assumisse. Olha lá, ó. Dom Miguel vai iniciar uma luta em Portugal com a finalidade de tomar a coroa. Aí nós vamos ter o tio e sobrinha disputando a coroa portuguesa, enquanto Dom Pedro estava aqui no Brasil. Dom Pedro, então, passou a enviar dinheiro brasileiro para financiar a luta contra Dom Miguel.
o que descontentou os brasileiros. Olha aí, Dom Pedro tira dinheiro do Brasil para financiar a guerra em favor da sua filha, mas o Brasil não vai contentar, os brasileiros não vai ficar contente com isso. O que vai acontecer então? Olha lá, ó, a impopularidade de Dom Pedro cresce ainda mais por diversos motivos. Nós vamos ter o assassinato do jornalista liberal Libero Badaró, atribuídos aos adeptos do governo em São Paulo. Nós vamos ter a Revolução Liberal em 1830 na França, com a deposição do rei francês Carlos X. Esse fato foi explorado pelo jornalista Evaristo da Veiga no jornal Aurora Fluminense, que comparava Dom Pedro I com esse rei. Então, as viagens do imperador às províncias... As viagens do imperador às províncias, na tentativa de acalmar os ânimos da população, fracassaram. Então, o que vai acontecer? Quando ele voltar ao Rio, vai acontecer um conflito conhecido como Noite das Garrafadas, lá entre 13 e 14 de março de 1831. O que vai acontecer? Foi um confronto entre brasileiros e portugueses que queriam festejar o retorno de Dom Pedro I. No dia 5 de abril, Dom Pedro I, então, nomeou um ministro composto de seus adeptos, na maioria portugueses. Ele foi chamado de ministro dos marqueses. O povo passou a exigir a volta do ministro popular demitido. As tropas imperiais, então, colocaram-se ao lado do povo. Então, nós vamos ver aí o povo cada vez mais revoltado com Dom Pedro I. No dia 7 de abril, então, de 1831, Dom Pedro I abdicou em favor de seu filho. O que é abdicar? Abrir mão. Ele vai abrir mão do trono brasileiro para poder voltar para Portugal e resolver lá o assunto, resolver a guerra entre a filha e o irmão. Porém, pessoal, como Dom Pedro tinha que voltar para Portugal, quem seria o herdeiro do trono aqui no Brasil? O filho dele, Pedrinho, que futuramente se chamaria Dom Pedro II. Porém, pessoal, Dom Pedro, olha lá, ó, então ele tinha apenas 5 anos de idade. Aqui, um bebê. Como que um bebê vai assumir alguma coisa? Não tem como. Então, enquanto Dom Pedro II, né, ou Pedrinho, era educado e crescia para ser o futuro imperador do Brasil, o país foi governado por regentes. Então vai iniciar aí o que nós chamamos de período regencial do Brasil. Por quê? Porque vão ser nomeados regentes que vão administrar o Brasil até Pedrinho atingir a maioridade, até ele ficar com 18 anos, né? Mas é claro, deixa eu ver se vai falar aqui na frente, isso aí. Antes de eu explicar as atividades, eu já adianto para vocês. É claro que isso não vai acontecer, né? Dom Pedro volta para Portugal, fica aqui no Brasil regentes, mas nós vamos ver inúmeras, não está nessa apostila de vocês, mas fica a cargo aí de curiosidade, vai existir mais inúmeras revoltas durante esse período regencial, até que vai haver um golpe da maioridade lá em quase 1840, mais ou menos. Vai haver um golpe da maioridade quando Pedrinho já estiver com quase 15 anos, mais ou menos, e ele, antes de atingir a maioridade, antes dele completar os 18 anos, ele vai acabar assumindo o governo brasileiro, o Império do Brasil, né? Se intitulando como Dom Pedro II, e aí vai governar o Brasil até o Brasil se tornar uma república, né? Até a proclamação da república for proclamada, né, em 1889. Certo? Então vamos para as atividades. Assinale as alternativas com as principais características da Constituição, outorgada por Dom Pedro I em 25 de março de 1824. Então, quais dessas alternativas são características dessa Constituição? Vocês vão marcar. Provavelmente são várias aqui, são várias respostas corretas. Número 17, vocês vão ler esse texto e vai marcar, ó, assinale a alternativa com o principal assunto. Nesse quadrinho aqui, qual é o principal assunto desse quadrinho? Está falando sobre a Confederação do Equador, sobre a elaboração da terceira Constituição Brasileira, sobre a aplicação da doutrina Monroe, América para os americanos, ou todas as alternativas estão corretas? É só ler um aí por um, é só ler aí devagarinho, né, que vocês vão saber. Questão 18, vocês vão ler novamente aqui e vai
marcar um X. Ó, a província independente recebeu qual dos nomes abaixo? Está falando de uma província, a província Cisplatina, né? Que ela ficou independente. Qual o nome que ela recebeu? Marca a opção aqui correta. Na 19, escreva 2 motivos associados à impopularidade de Dom Pedro I. 2 motivos que tornou Dom Pedro I 2 motivos que tornaram Dom Pedro I impopular. Escreva aqui 2 desses motivos. E por fim, aqui na atividade número 20, complete corretamente as frases a seguir. Né? De acordo com o texto, vocês vão ler cada alternativa e vai completar, né? De acordo com o que vocês leram. E aqui a gente vai encerrar então a nossa aula. Né? Cuidem-se, façam as atividades e busquem o auxílio dos professores dos plantões pedagógicos. Até a próxima. Qualquer dúvida, então, é só vocês me perguntarem no WhatsApp. Muito obrigado, pessoal. Valeu.